Olá, Marcos Roberto aqui para mais um estudo avançado do Antigo Testamento. Hoje nós vamos estar estudando sobre as ofertas que os filhos de Israel deram a Moisés para construir o tabernáculo. Mas antes de nós passarmos para esse estudo, eu convido você a fazer 4 coisas. Primeiro, se inscrever no canal, caso você ainda não seja inscrito. Segundo, deixar o seu like aqui para não esquecer depois. Terceiro, compartilhar esse vídeo com seus amigos. E por fim, ficar até o final, onde estarei orando por você e pela sua família. Então, vamos lá! Nesse estudo, nós vamos estar estudando sobre as ofertas que os filhos de Israel entregaram para Moisés para construir. Dois, três. Nesse estudo, nós vamos estar estudando as ofertas que os filhos de Israel entregaram para Moisés para construir o tabernáculo. Mais uma vez eu quero dizer que o tabernáculo foi instituído por Deus para ser um símbolo da presença dele no meio do seu povo. Deus sempre quis habitar no meio do seu povo. O tabernáculo nos ensina justamente isso. Era um santuário que ia ser construído, que ia ser colocado no centro do acampamento do povo de Israel. Deus sempre quis habitar no meio do seu povo. E é interessante que Deus, ao habitar no meio do seu povo, dizendo para Moisés construir, confeccionar o tabernáculo, ele diz para os filhos de Israel contribuírem para a construção do tabernáculo. Ou seja, Deus, ele quis a participação humana. Ele poderia muito bem ter construído o tabernáculo sozinho, ou ordenado aos seus anjos para trazer o tabernáculo à terra. Mas não foi isso que aconteceu. Deus quis que o seu povo participasse da construção do seu santuário. E da mesma forma, Deus quer que eu e você contribuamos para a expansão do seu reino, do seu santuário aqui nesse mundo. Através da pregação do Evangelho, através da obra missionária, através da assistência às pessoas necessitadas. Então Deus sempre quis que o seu povo participasse de alguma maneira na construção do seu reino. Eu gosto muito de uma ilustração, de uma fábula africana, muito conhecida, provavelmente você já deve ter ouvido várias vezes, que diz que um elefante era muito amigo de uma formiga. Eles eram muito, mas muito amigos. E esse elefante sempre andava, sempre passeava com a formiga junto da orelha dele. E aí, um certo dia, ele estava atravessando uma ponte de madeira. E essa ponte começou a tremer, começou a balançar enquanto o elefante passava. O elefante era muito pesado e a força do elefante fazia com que a ponte frágil ela começasse a bater, começasse a balançar. Então fazia um grande barulho. E quando o elefante passou do outro lado, a formiguinha disse para ele: "Olha, meu amigão, você viu? Quando nós passamos pela ponte, a ponte tremeu." Olha que interessante. A formiguinha, ela pensou que estava contribuindo para que a ponte balançasse, para que a ponte tremesse. Quando na verdade era o peso do elefante, era a força do elefante que fazia todas as coisas.
Então, da mesma forma, é Deus que faz tudo. Deus é que faz tanto, a Deus pertence o querer e o realizar. Deus faz todas as coisas. Mas de alguma maneira, Deus quer que nós participemos da sua obra. Deus quer que nós contribuamos de uma maneira ou de outra. Isso me faz recordar o episódio de Jesus multiplicando os pães. Então Jesus estava numa região deserta, pregando a palavra de Deus, e uma grande multidão estava cercando ele. E aconteceu que, quando Jesus percebeu que a multidão estava com fome, precisava se alimentar, ele diz para os discípulos para que eles pudessem alimentar a multidão. Mas os discípulos não tinham nada, eles estavam no deserto, não tinham nada para poder alimentar a multidão. Aí apareceu um dos discípulos dizendo: olha, tem um menino aqui que tem 5 pães e 2 peixinhos. Mas o que isso é para essa grande multidão? Aí Jesus chama aquele rapaz, pega os 5 pães e os 2 peixinhos, os abençoa e alimenta toda uma multidão. Então é uma multidão de mais de 5.000 homens. Então, se cada um desses homens fosse casado e tivesse filhos, provavelmente nós teríamos ali uma multidão de 20.000 pessoas. Ou seja, foi Deus que realizou o milagre, foi Jesus que fez o milagre, mas ele utilizou os pães e os peixes que aquele rapaz tinha. Da mesma forma, Deus quer fazer um grande milagre nesse mundo, e Deus quer usar você para fazer isso. Deus, ele quer que nós sejamos coparticipantes da sua obra aqui nesse mundo. E é isso que as Escrituras Sagradas nos ensinam, principalmente através do texto que eu vou ler com vocês, lá em Êxodo 25, do 1 ao 8, que diz o seguinte: disse o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel que me tragam oferta, de todo homem cujo coração mover para isso, dele recebereis a minha oferta. Esta é a oferta que dele recebereis: ouro e prata e bronze, e estofa azul e púrpura e carmesim e linho fino e pelos de cabra, e peles de carneiro tintas de vermelho, e peles finas e madeira de acácia, azeite para a luz, especiarias para o óleo da unção e para o incenso aromático, pedras de ônix e pedras de engaste para a estola sacerdotal e para o peitoral, e me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles, segundo tudo que eu te mostrar, para modelo do tabernáculo e para modelo de todos os seus móveis, assim mesmo o fareis. Olha que maravilha! Deus, ele quis que o seu povo participasse. Fala aos filhos de Israel que me tragam oferta, de todo homem cujo coração mover para isso. Ou seja, a nossa oferta, a nossa participação tem que ser voluntária, não pode ser fruto de barganha. Hoje nós vemos muitas pessoas que dão oferta, entregam ofertas na igreja, em ministérios, mas interessados em receber outras coisas de Deus. Muitas pessoas dão ofertas querendo receber uma bênção, querendo receber bens materiais, ou seja, estão fazendo negócio com Deus, estão barganhando, e isso é pecado. Deus somente aceita ofertas que sejam voluntárias, que nasçam num coração grato, humilde, num coração motivado para fazer a obra de Deus. E Deus, ele quer primeiramente o seu coração. Deus quer o meu coração. Não adianta dar ofertas, não adianta dar bens materiais para Deus se o nosso coração está pegado a outras coisas. Deus quer o nosso coração. Provérbios diz o seguinte: dá-me, filho meu, o teu coração. Deus quer que nós entreguemos para Ele o nosso coração. É isso que Deus quer. E no momento que o nosso coração for de Deus, todo o resto também
será de Deus. Então Deus pediu para que Moisés dissesse aos filhos de Israel que trouxessem oferta de todo homem cujo coração movesse para isso. Ou seja, Deus quer a nossa vida, Deus quer o nosso coração, Deus quer, ó Deus, tudo, os nossos talentos, o nosso tempo, Deus quer tudo aquilo que nós temos para que Ele possa ser glorificado. E Deus pediu várias ofertas: ouro, prata, bronze, estofa azul, púrpura, vários tipos de tecidos, azeite, incenso, pedras preciosas. Deus pediu tudo para os filhos de Israel, para que eles pudessem construir um santuário, para que o Senhor pudesse habitar no meio deles. E da mesma forma, Deus quer habitar no nosso meio. Deus quer que o seu reino, a sua tenda, seja estendida para todos os confins da terra. Deus quer usar eu e você para fazermos essa grande obra. E aí uma coisa interessante é o seguinte: como que o povo de Israel poderia entregar ouro, poderia entregar essas ofertas, prata, bronze, pedras preciosas, se eles acabaram de sair do Egito e eram escravos? Como que eles puderam dar ouro, prata, pedras preciosas, tantas riquezas, se eles viveram escravos anos e anos? Mais de 300 anos numa grande escravidão. De onde que viriam essas ofertas? De onde viriam essas ofertas para serem entregues ao povo de Israel? De onde viria isso tudo? A resposta está em Êxodo 11, do 1 ao 3. Disse o Senhor a Moisés: ainda mais uma praga trarei sobre Faraó e sobre o Egito. Então vos deixará ir daqui. Quando vos deixar, é certo que vos expulsará totalmente. Fala agora aos ouvidos do povo, que todo homem peça ao seu vizinho e toda mulher à sua vizinha objetos de prata e de ouro. E o Senhor fez que o seu povo encontrasse favor da parte dos egípcios. Também o homem Moisés era muito famoso na terra do Egito, aos olhos dos oficiais de Faraó e aos olhos do povo. Olha que maravilha! Deus fez com que o Egito se tornasse uma espécie de útero para o nascimento e desenvolvimento do seu filho Israel. Ou seja, o povo de Deus ficou ali no Egito vários e vários anos, mais de 400 anos. Sendo que os 100 anos iniciais foram foi um período de prosperidade, mas a partir desses 100 anos, nesses primeiros 100 anos, o povo de Israel sofreu escravidão, foi humilhado, sofreu dores, como se fossem dores de parto. O Egito, ele foi como um útero, usado por Deus para poder preparar o nascimento do seu filho. Um útero utilizado para a gestação do seu filho Israel. E é interessante que eles passaram agonia, eles sentiram muita agonia ali no Egito, muita agonia mesmo. Eles amargaram a vida com a tirania, com a construção de tijolos, com a construção de templos, de palácios. Sofreram muito. Então, o nascimento desse filho Israel, desse filho de Deus, foi como as dores de parto, visto que eles passaram pela agonia da escravidão e foram expulsos às pressas. Então, quando Deus tirou o seu povo do Egito, está registrado lá em Êxodo 12, eles estavam ali comemorando a Páscoa, e eram para eles comemorar a Páscoa comendo pães asmos, ervas amargas. Eram para eles estarem participando da festa vestido de roupas de viagem e às pressas, porque Deus iria tirar o seu povo da escravidão às pressas. Mas eles não nasceram ali como um filho desamparado, saíram sem nada. Eles trabalharam mais de 300 anos como escravos. Então eles tinham direito de receber o salário. Eles não poderiam sair dali com as mãos abanando.
Ou seja, Deus fez com que os egípcios pagassem para eles o trabalho que eles tiveram naquele tempo todo que eles ficaram ali como escravos. Então, Deus permitiu que o seu povo encontrasse favor da parte dos egípcios. E eles pediram ouro, pediram objetos de prata, pediram riquezas. E a Bíblia fala que Deus deu essas riquezas para eles. Olha o que diz Êxodo 12, 36. E o Senhor fez que o seu povo encontrasse favor da parte dos egípcios, de maneira que estes lhes davam o que lhe pediam, e assim despojaram os egípcios. Olha que maravilha! Como Deus é maravilhoso, como Deus é gracioso. Deus, Ele não permitiu que o seu povo saísse ali do Egito sem nada. Deus permitiu que o seu povo saísse com grandes riquezas. Deus, Ele deu tudo para Israel. E mais tarde, Ele pediu uma parte daquilo que Ele havia dado para a construção do seu santuário. Tudo aquilo que eu tenho e tudo aquilo que você tem pertence a Deus, é presente de Deus, é dádiva de Deus. A saúde que você tem é bênção de Deus, é presente de Deus. Os talentos que você tem são presentes de Deus. Ou seja, tudo que eu e você temos pertence a Deus, é presente de Deus, é dádiva de Deus. E Deus, Ele nos dá tanto e pede uma parte para que nós edifiquemos a sua casa aqui na terra. Deus quer que eu e você participemos da expansão do seu reino aqui na terra. Como que nós podemos fazer isso? Investindo na obra missionária. Existem vários missionários, homens de Deus, pessoas honestas, que estão pregando a palavra de Deus em vários países, muitas vezes correndo risco de vida, pregando a palavra de Deus em lugares onde há perseguição religiosa. Então é importante que nós investamos na vida desses servos de Deus, que estão fazendo a obra do Senhor, que estão pregando a palavra de Deus, que amam o Senhor, que tem testemunho de vida. Deus quer que nós ajudemos o nosso próximo, as pessoas que estão passando necessidades. Então Deus quer que nós façamos o seu reino crescer. Deus quer que nós, por exemplo, uma maneira de nós edificarmos o reino de Deus é dando Bíblias, distribuindo Bíblias e folhetos evangelísticos para pessoas que nunca ouviram falar da palavra de Deus, pregando a palavra de Deus como eu estou fazendo agora para você. Então é necessário que nós investamos no crescimento do seu reino aqui na terra, com amor, com carinho, com boa vontade, não como uma forma de barganha. Então, cuidado, agora eu quero deixar uma advertência para você. Cuidado com o lugar aonde você tem entregado as suas ofertas. O povo de Israel entregou suas ofertas para Moisés, que era um homem de Deus, um homem que tinha testemunho de vida, um homem que vivia aquilo que ele pregava, um homem que falava com Deus, um homem que queria o bem para o seu povo. Nós temos lá no capítulo 18 de Êxodo, que Moisés ficava o dia todo ali, do início do dia até a tarde, até o anoitecer, ali julgando as causas do povo, ali pregando a palavra, ali ensinando. Então, Moisés era um homem confiável, era um homem que vivia aquilo que pregava. Então, cuidado para você não investir, por exemplo, os seus bens, investir os seus talentos, dar o seu dinheiro para líderes corruptos, pessoas que não amam a Deus, pessoas que usam de persuasão para enganar as pessoas. Hoje existem muitas igrejas, muitos ministérios, digamos assim, que querem apenas o seu dinheiro. Então eles usam de técnicas de persuasão para tirar tudo aquilo que você tem. Então, enquanto as almas não têm sido evangelizadas, eles não fazem a obra de Deus, eles não investem no reino do Senhor, eles estão roubando o seu dinheiro e estão ficando cada vez mais ricos às suas custas.
Eles só pensam em dinheiro, só pensam em ficar cada vez mais ricos. Os membros das igrejas cada vez mais pobres e eles cada vez mais ricos, enganando, mentindo. Então, cuidado para você não investir a sua oferta num terreno pedregoso, num terreno cheio de espinhos, de pedras. Olha o lugar aonde você está semeando as suas ofertas. Cuidado, porque se você lançar sua semente à beira do caminho, não vai dar em nada. Se você lançar sua semente num solo cheio de pedras, não vai nascer nada ali. Então, cuidado aonde você está lançando as suas sementes espirituais, aonde você está depositando as suas ofertas. Então, cuidado com líderes corruptos, com igrejas corruptas. Então, cuidado com ministérios que falam de Deus, mas não vivem aquilo que eles estão pregando. Então, cuidado com isso. Deus quer que nós investamos na construção do seu reino, na edificação do seu reino aqui na terra. E vamos ver agora alguns tipos de ofertas que Deus quis que o seu povo contribuísse para a construção do seu tabernáculo. E a primeira oferta era o ouro. O ouro representa na Bíblia a glória de Deus. O ouro representa a glória de Deus. Vários objetos do tabernáculo eram feitos de ouro puro, maciço, ou eram folheados a ouro. Então aqui nós temos vários objetos. Mais uma vez, eu quero dizer que essa aqui é uma imagem retirada da internet. Então, mostrando alguns dos utensílios sagrados, algumas partes do tabernáculo. A gente vê aqui a arca da aliança, ela era feita de madeira folheada a ouro. Nós vemos as tábuas do tabernáculo, que eram as paredes praticamente do tabernáculo, que eram feitas de madeira de acácia folheadas a ouro. A mesa dos pães da proposição, que era feita de madeira de acácia folheada a ouro. O altar de incenso, que era feito de madeira de acácia também folheada a ouro. O candelabro, que era feito de ouro maciço. Então, haviam vários objetos que eram feitos de ouro. As paredes, elas constituíam, as tábuas, elas constituíam as paredes do tabernáculo. Mais uma vez, elas eram feitas de madeira de acácia folheadas a ouro. Essas tábuas que nós vamos estar estudando com mais detalhes nos próximos estudos, elas simbolizam a vida do homem regenerado, que é revestido pela glória de Deus. A madeira representa a vida humana e o ouro a glória de Deus. Então aquelas tábuas estavam representando a vida humana, estava representando o homem que nasceu de novo, o homem que se arrependeu dos seus pecados e foi revestido pela glória de Deus. Que maravilha! Como é bom sabermos que Deus nos reveste com a sua glória. E a segunda oferta que Deus pediu, mas antes disso eu quero detalhar mais um pouquinho aqui. Eu falei a respeito das tábuas, que eram feitas de madeira de acácia revestidas de ouro. Mas a mesa dos pães da proposição, que também era feita de madeira de acácia revestida de ouro, era um lugar onde os sacerdotes eles renovavam as suas forças espirituais. Jesus ele disse: eu sou o pão da vida. Jesus é o pão que nos alimenta e é no Senhor que nós renovamos as nossas forças. O candelabro ele tinha 7 lâmpadas, era feito de ouro maciço. Ele representa a glória de Deus que ilumina a vida daqueles que o servem. Ou seja, Jesus, quando estava aqui na terra, ele disse: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas. O Senhor é a nossa luz, lâmpada para os nossos pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos, como diz o versículo 105 do Salmo 119. O altar de incenso, ele era feito de madeira de acácia revestida de ouro.
era o lugar aonde as orações intercessórias eram feitas para Deus. O incenso na Bíblia representa a oração que chega até a presença de Deus. O salmista Davi, o Salmo 141, ele diz isso: suba a minha oração como incenso. Na Arca da Aliança, a Arca da Aliança também, que era o objeto principal do tabernáculo, ela era feita de madeira de acácia revestida de ouro. E ela representava a glória de Deus, a presença máxima de Deus no meio do seu povo. O propiciatório era a tampa da arca. Então, onde eram colocados dois querubins, havia dois querubins de ouro maciço, olhando para dentro da arca. Então, o ouro representa a glória de Deus, que reveste cada um de nós, a glória de Deus. E a segunda oferta era a prata. A prata tem um papel, um significado, um simbolismo muito importante. Vamos ver alguns versículos. Levíticos 5, verso 15. Quando alguém cometer ofensa e pecar por ignorância nas coisas sagradas do Senhor, então trará ao Senhor por oferta do rebanho um carneiro sem defeito, conforme a tua avaliação, em ciclos de prata, segundo o ciclo do santuário, como oferta pela culpa. Todo primogênito do povo pertencia ao Senhor, e a família deveria pagar um resgate de prata. Isso é interessante. Cada sacrifício oferecido em resgate por uma ofensa tinha seu valor estipulado em prata. Vamos estar estudando isso com mais detalhes nos próximos estudos. A prata, ela simbolizava o preço pelo qual os adoradores eram resgatados dos seus fúteis procedimentos. Ela apontava para o alto preço que seria pago para a nossa salvação, o precioso sangue de Jesus. Que maravilha! Como é bom sabermos dessa verdade tão maravilhosa. Olha só o que diz Levítico 27, do 1 ao 8. Disse mais o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel e dize-lhes: quando alguém fizer voto com respeito a pessoas, essas serão do Senhor, segundo a tua avaliação. Se o objeto da tua avaliação for homem, da idade de 20 anos até de 60, será a tua avaliação de 50 ciclos de prata, segundo o ciclo do santuário. Porém, se for mulher, a tua avaliação será de 30 ciclos. Se a idade for de 5 anos até 20, a tua avaliação do homem será de 20 ciclos e da mulher de 10 ciclos. Se a idade for de 1 mês até 5 anos, a tua avaliação de homem será de 5 ciclos de prata e a tua avaliação pela mulher será de 3 ciclos de prata. De 60 anos para cima, se for homem, a tua avaliação será de 15 ciclos, se mulher, 10 ciclos. Mas se for mais pobre do que a tua avaliação, então apresentar-se-á diante do sacerdote, para que este o avalie, segundo o que permitem as posses do que fez o voto. O avaliará o sacerdote. Então a prata, ela simbolizava o preço pelo qual os adoradores eram resgatados dos seus fúteis procedimentos para a santificação em Deus. E essa prata era usada em vários lugares. E uma coisa importante do tabernáculo, a gente vê que as pontas de cada poste eram feitas de prata. Então, as pontas de cada poste, a cerca externa, recebiam um revestimento de prata. Quando o israelita, lá do lado de fora, olhava para o tabernáculo, ele via a cerca de cortinas, aquela cerca de cortinas brancas. E ele via os postes que eram feitos de madeira de acácia,
que representava a vida humana, com as bases de bronze. Olha só, os postes eram feitos de madeira de acácia. Olha só, as bases eram feitas de bronze. Um véu branco, olha só, nós temos aqui um véu branco, representando, cada cortina era branca, então da cerca externa. Então cada cortina era branca, representando a santidade de Deus, e o alto aqui, ó, e as pontas de cada poste eram feitas de prata. Então, quando o israelita olhava para isso, ele entendia que Deus havia encontrado um modo para que ele pudesse ser perdoado, para que ele pudesse se apresentar diante de Deus. Eu vou só voltar aqui um pouquinho na nossa figura do tabernáculo inicial para mostrar isso para vocês. Olha só. Eu estou mostrando essas pontas aqui, ó, esses postes. Então, quando o israelita lá do lado de fora, imagina esse israelita aqui, ó, olhando para o tabernáculo, ele via apenas a porta inicial, mas via os muros de cortinas brancas. As cortinas brancas representavam a santidade de Deus. Como o homem é pecador, jamais ele poderia ter acesso a Deus, porque Deus é santo e Deus não tem comunhão com o pecado, Deus não aceita o pecado. Romanos 6,23 fala: o salário do pecado é a morte. Então, diante de um Deus santo, nós vemos que vamos morrer. Então, Isaías, quando teve a visão do Senhor no templo, ele viu o Senhor assentado num alto e sublime trono, ele ficou desesperado. Ele disse: ai de mim, eu vou morrer, porque eu sou homem de lábios impuros. Eu vou morrer, porque eu sou pecador. E Deus é santo. Mas Deus sempre mostra uma maneira de nós nos apresentarmos diante dele. Então o israelita, quando olhava para as cortinas brancas, ele via a justiça divina, a santidade de Deus. Justiça não, a santidade de Deus. Quando ele olhava para os postes, aqui são os postes eram feitos de madeira de acácia. A madeira de acácia representava a vida humana. As bases eram feitas de bronze. O bronze representa juízo de Deus. Diante da santidade de Deus, nós estamos culpados, porque somos pecadores, merecemos a morte, merecemos o julgamento e a punição. Mas quando ele olhava as pontas de cada haste, as pontas de cada poste, ele via a prata, ele via que Deus havia pago um preço para que ele pudesse ser perdoado dos seus pecados. Que maravilha! Então, eu estou mostrando aqui as pontas de cada poste, que nós vamos estar estudando também com mais detalhes nos próximos estudos. Então, as pontas de cada poste eram feitas de prata, representando o preço que o nosso Senhor Jesus Cristo pagou para que nós pudéssemos ser aceitos por Deus. As bases de sustentação de cada tábua do tabernáculo também eram feitas de prata. Aqui as bases, aqui mais uma figura retirada da internet. Observe aqui que nós temos as tábuas que praticamente constituíam as paredes do tabernáculo, ou seja, da parte central daquela tenda interna, a tenda principal do tabernáculo. Então, as paredes daquela tenda, as paredes do santuário central eram feitas de madeira de acácia revestidas de ouro. Mas as bases da sustentação de cada uma das tábuas eram feitas de prata, representando o resgate que Jesus pagou por cada um de nós, o preço do seu sangue que ele pagou para que nós pudéssemos estar na presença de Deus. O bronze, como eu já havia dito, ele representa o juízo de Deus. E havia vários objetos que eram feitos de bronze.
Então, o altar de holocausto ele era feito de madeira de acácia, a madeira de acácia representando a vida humana, mas era revestido de bronze. Em algumas versões nós encontramos a palavra cobre. Então, o bronze nas escrituras representa a justiça de Deus. Todo pecador é digno de morte. Romanos 6:23 fala isso, porque o salário do pecado é a morte. E o altar onde o substituto do pecador seria imolado era feito de acácia, revestido de bronze, por dentro e por fora. Então, para que nós pudéssemos ser aceitos por Deus, era necessário o derramamento do sangue de uma vítima inocente. Lá em Gênesis, nós vemos isso. Quando Adão e Eva pecaram, Deus matou um animal e fez peles para eles. Ou seja, fez vestes de peles de uma vítima inocente, mostrando que eles só poderiam ser aceitos por Deus com o derramamento do sangue de uma vítima inocente. Deus vestiu o homem, ou seja, Deus escondeu a nudez humana com as vestes feitas de peles da vítima inocente, representando que somente apontando para o sacrifício do nosso Senhor Jesus Cristo, que um dia ia morrer na cruz para derramar o seu sangue para cobrir o nosso pecado. Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Nós vemos também outros objetos. Aqui nós vemos a bacia de bronze. A bacia de bronze, nós não sabemos como era essa bacia, vamos estar estudando depois. Então aqui nós vemos várias representações. A gente vê na internet, nos livros, várias representações para a bacia de bronze, mas nós não sabemos como era essa bacia. Se ela era redonda, se ela era quadrada, retangular, nós não sabemos como essa bacia era. Mas sabemos apenas que era feita de bronze, que era feito de bronze polido, dos espelhos das mulheres. Então, nós vemos vários utensílios. Então, olha só, além disso, lá em Êxodo 27:19 fala: todos os utensílios do tabernáculo, em todo o seu serviço, e todas as suas estacas, e todas as estacas do átrio também eram de bronze. Então, as estacas do átrio que prendiam lá os postos eram feitos de bronze. Jesus, quando foi visto por João, lá na ilha de Patmos, em Apocalipse capítulo 1, ele aparece tendo os pés como de bronze. Olha que maravilha! Então Jesus, na sua primeira vinda, ele não veio para ser rei. Na sua primeira vinda, ele veio para nos resgatar dos nossos pecados, cinto de prata. Mas na segunda vez que ele vier, ele virá como rei, como juiz. Rei, nós lembramos do ouro, mas também virá como juiz. Então, isso é mostrado na visão de João, quando ele vê Jesus com os pés de bronze. E a outra oferta era a oferta de madeira. Então a madeira, ela representa a vida humana. Então, uma pergunta que a gente pode fazer é: aonde os israelitas poderiam encontrar tanta madeira ali no deserto? Então provavelmente essa madeira era encontrada ali nos oásis que havia no deserto, nas imediações do Monte Sinai. A madeira, ela representa a vida do homem, representa também a vida de Cristo. Então, a madeira de acácia, então, ela representava justamente isso. Ela representava a vida do homem, a vida de Cristo. Então os hebreus, eles cortaram árvores ali, encontradas ali nos oásis, no deserto.
Eles cortaram árvores pequenas, árvores grandes, retas e tortas, e foram todas trabalhadas, lavradas, cortadas, aparadas, até se tornarem instrumentos preciosos à disposição de Deus. Então, da mesma forma, Deus faz comigo e com você. Deus nos lapida, Deus trabalha conosco. Muitas vezes nós somos tortos, muitas vezes nós temos imperfeições, mas Deus vai lapidando, Deus vai trabalhando nas nossas vidas para que nós possamos ser usados por Deus. E a outra oferta que eu quero apresentar para vocês são as pedras preciosas. Mais uma vez, essas pedras preciosas foram presentes que os egípcios haviam dado para os filhos de Israel quando eles estavam saindo do Egito. Então, vários objetos, vários utensílios do tabernáculo, principalmente as vestes sacerdotais, eram adornadas com pedras preciosas. Olha o que diz Êxodo 28, do 15 ao 20. Farás também o peitoral do juízo, de obra esmerada, conforme a obra da estola sacerdotal farás, de ouro e estofa azul, e púrpura, e carmesim, e linho fino retorcido o farás. Quadrado e duplo, será de 1 palmo o seu comprimento, e de 1 palmo a sua largura. Colocarás nele engaste de pedras, com 4 ordens de pedras. A ordem de sárdio, topázio e carbúnculo será a primeira ordem. A segunda ordem será de esmeralda, safira e diamante. A terceira ordem será de jacinto, ágata e ametista. A quarta ordem será de berilo, ônix e jaspe. Elas serão guarnecidas de ouro os seus engastes. Que maravilha! Então, a estola sacerdotal possuía pedras preciosas, rubi, topázio, granada, esmeralda, safira, diamante, ágata, ametista, berilo, ônix, jaspe. Aqui nós temos uma representação da estola sacerdotal. Mais uma vez, é uma imagem retirada da internet. Então, tem apenas aproximações. Nós não sabemos como era de fato a estola sacerdotal original, mas ela era cheia de pedras preciosas. Imagine o sumo sacerdote com essa estola sacerdotal, quando estava ali no deserto, quando estava ali ministrando ao povo de Israel, quando estava ali diante do povo e o sol batendo nessa estola sacerdotal, refletindo. Então, irradiava várias luzes. Então, era uma representação do nosso Senhor Jesus Cristo, que é o nosso fiel e sumo sacerdote. Sobre os ombros da estola, Êxodo 28, 12. E porás as 2 pedras nas ombreiras da estola sacerdotal, por pedras de memória aos filhos de Israel. E Arão levará os seus nomes sobre ambos os seus ombros, para a memória diante do Senhor. Êxodo 28, 12. Que maravilha! Como é bom sabermos que Deus usa aquilo que nós temos, que Deus usa as riquezas que Ele nos concede para que o seu reino seja edificado aqui na terra. Então, mais uma vez, uma imagem tirada da internet, então mostrando como poderia ter sido as vestes sacerdotais. E vamos ver agora um pouquinho sobre o significado das ofertas. Eu já falei sobre isso, mas é importante voltar um pouquinho. Então, o ouro, ele representa a glória de Deus. A prata representa o preço que Cristo pagou para que nós pudéssemos ser aceitos por Deus. O bronze representa o juízo de Deus. Somos pecadores e merecemos o juízo. Jesus, ele sofreu esse juízo por todos aqueles que creem em Jesus, que creem nele. João, capítulo 3, nós vemos justamente isso. João 3,16. Porque Deus amou o mundo
de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Quem nele crê não é julgado, quem não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Então, se você crê que somente Jesus é seu Senhor e Salvador, você não vai passar pelo juízo, porque Jesus passou o juízo por você. Mas se você não crê em Jesus, as Escrituras dizem que você já está julgado. A madeira representa a vida humana. As pedras preciosas, vamos estar estudando depois os tecidos. Existem vários tipos de tecidos. Olha o que diz Êxodo 25, 4 e 5. E estofa azul, e púrpura, e carmesim, e linho fino, e pelos de cabra, e pedras de carneiro tintas de vermelho, e peles finas, e madeira de acácia. Então, embora nós não possamos afirmar com clareza o significado dessas cores, mas nós podemos estipular algumas coisas. Então, púrpura, ela sempre foi ligada à realeza. Então, os reis vestiam de púrpura. Então, nós podemos estipular, não a Bíblia diz isso, mas nós podemos imaginar que a púrpura que estava ligada à realeza de Jesus. O Evangelho segundo Mateus nos mostra Jesus como rei dos judeus. O carmesim, o vermelho, a gente pode estipular como sendo a cor do sacrifício, a cor do sangue. Jesus, no Evangelho de Marcos, ele é apresentado como servo de Deus que nos resgatou do pecado com o seu precioso sangue. O linho fino, o linho branco, ele representa, a gente pode imaginar que ele representa a pureza, uma vida santificada pelo Senhor. No Evangelho de Lucas, nós vemos Jesus sendo retratado como um homem perfeito. E por fim, o estofa azul, a gente pode estipular que ele representa a divindade de Jesus. Porque quando a gente pensa no azul, a gente olha para o céu, a gente vê o céu azul celeste. Então esse azul celeste está ligado à divindade. Então a gente pode imaginar que que essa cor esteja ligada à divindade de Jesus. No Evangelho de João, nós vemos Jesus sendo identificado como Deus. Então, como o Verbo que se tabernaculou entre nós. Então, aqui mais uma vez, nós temos algumas partes do tabernáculo. Olha só, aqui voltando aqui, a estola sacerdotal, por exemplo, eram feitas de vários tecidos. Então, estofa azul, linho fino. Então, nós temos a cerca externa, cujas cortinas eram feitas de linho branco. Então, a porta do tabernáculo, nós temos várias cores, vários tecidos que nós vamos estar estudando depois. O véu do santuário. Então, as coberturas do tabernáculo eram feitas de peles, vamos estar estudando depois. Tinha as peles externas, tinha peles de animais marinhos, então vários tipos de tecidos. E é isso. Deus, Ele quer que eu e você participemos da edificação do seu santuário aqui na terra. Hoje nós não precisamos levantar santuários como o tabernáculo original. Nós não precisamos construir templos como Salomão construiu o seu templo grandioso. Hoje Deus vive dentro de mim e vive dentro de você. O próprio Velho Testamento deixa bem claro que Deus não habita em santuários feitos por mãos humanas. Tudo ali era passageiro, tudo ali era temporário.
apontava para a vinda de Jesus. Jesus disse lá no Evangelho de Mateus, capítulo 12, que ele era maior do que o templo. E uma vez que nós cremos que Jesus é nosso Senhor e Salvador, o Espírito Santo vem habitar dentro de nós. Somos os templos vivos do Senhor. E Deus quer que nós levemos a sua glória para todos os confins da terra. Então, que Deus possa abençoar a mim e a você, que possamos usar as nossas vidas, que possamos usar os nossos dons, os nossos talentos, tudo aquilo que nós temos para edificar o seu reino aqui na terra. Amém? E agora eu quero orar com você, abençoando você e a sua família. Ó Deus, Deus Santo, Deus Eterno, graças, ó Pai, eu te dou porque o Senhor é bom e porque a sua misericórdia dura para todos sempre. Ó Deus, Deus Santo, não existe outro Deus além do Senhor, ó Pai. Não existe outro Deus que mereça a nossa adoração a não ser o Senhor, ó Pai. Louvado seja o nome do Senhor, ó Pai. Santo, santo, santo é o Senhor, ó Pai. Tua, Senhor, é a grandeza, o poder, a honra, a vitória e a majestade. Porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Teu, Senhor, é o reino, e tu te exaltaste por chefe sobre todos. Riquezas e glória vêm de ti, tu dominas sobre tudo. Na tua mão há força e poder. Contigo está engrandecer e a tudo dar força. Santo, santo, santo é o Senhor, ó Pai. Toda a terra está cheia da tua glória, Pai. Não existe outro Deus além do Senhor, ó Pai. Não existe outro que mereça a nossa adoração a não ser o Senhor, ó Pai. Tudo vem de ti, Pai. Ó Deus, eu quero te louvar, ó Pai, porque o Senhor tem nos dado, ó Deus, tantas bênçãos. Eu quero te louvar pela saúde, Pai. Eu quero te louvar, ó Deus, pelos talentos que o Senhor tem nos concedido, Pai. Eu quero te louvar, ó Pai, pelos bens materiais que o Senhor tem nos dado, Pai. Quero te louvar, ó Deus, por tudo aquilo que o Senhor tem concedido a cada um de nós, ó Pai. Ajude-nos, ó Deus, a contribuir para a construção do teu reino, Pai. Nós queremos te servir, ó Pai, com os nossos dons, com os nossos talentos, com a nossa saúde, Pai, com os nossos bens materiais também, com todo o nosso ser, ó Pai. Senhor, meu Deus, perdoe os nossos pecados, ó Pai. Queremos agora entregar ao Senhor, ó Deus, o nosso coração a Ti, porque o que o Senhor mais deseja, Pai, ó Deus, é o nosso coração. O Senhor quer, ó Deus, que nós consagremos ao Senhor o nosso coração, ó Pai. O Senhor, ó Deus, é dono de todas as coisas, ó Pai. O Senhor, ó Pai, quer, ó Deus, que nós ofertemos ao Senhor todo o nosso ser, ó Pai. Que as nossas vidas, ó Pai, possam ser sacrifícios vivos diante do Senhor. Porque sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, coração compungido e contrito, não desprezarás, ó Deus. Assim a tua palavra diz, ó Deus. Queremos entregar a nossa vida diante do Senhor, Pai. Perdoe os nossos pecados, capacite-nos, ó Pai, a fazermos a tua obra, Pai. Ó Deus, Deus Santo, e agora eu quero apresentar diante do Senhor esse teu filho, essa tua filha, Pai, que acompanhou todo esse estudo de hoje, Pai. Que o Senhor possa despertar o coração de cada um, Pai, para que possa, ó Deus, dedicar a sua vida ao Senhor, Pai. Dedicar cada instante, cada momento, tudo que tem ao Senhor, ó Pai. Ó Deus, que as vidas deles, ó Pai, possam ser, ó Deus, instrumentos vivos, ó Pai, para fazer o teu reino crescer e se espalhar sobre a terra, Pai. Eu peço, Senhor, ó Pai, que venha estar visitando cada um dos teus filhos, Pai, que está fazendo comigo essa oração nesse momento, Pai. Perdoe os seus pecados, ó Pai, alegre o seu coração. Ó Deus, dissipa toda a ansiedade dos seus corações, ó Pai, todo medo, toda dúvida, Pai. Ó Deus,
Cure aqueles que estão enfermos conforme a tua vontade, Pai. Alegra o coração daqueles que estão tristes, aqueles que estão enfrentando problemas emocionais, ó Pai. Ó meu Deus, aqueles que estão enfrentando problemas, ó Pai, na justiça, problemas de relacionamentos, problemas, ó Deus, os mais variados possíveis. Eu não sei, ó Deus, o que esse teu filho e essa tua filha está passando agora, mas o Senhor sabe, Pai. Visita cada um, Pai, com o teu amor, com a tua graça, Pai. E o Senhor venha dar vitória a cada um, Pai, ajudando-nos, ó Pai, a te servir cada dia das nossas vidas. Pois esta é a oração que eu faço em nome de Jesus. Amém, amém e graças a Deus. Então que o Senhor te abençoe poderosamente e que você possa ser um instrumento de Deus para edificar o reino do Senhor aqui nesse mundo. Então um grande abraço e te vejo na nossa próxima aula. Um abraço.